Agora a gente vai conversar com ela, um bate-papo maravilhoso. Tô falando de Alexandra Richter. Tudo bom, minha querida? Querida? Que coisa boa te receber. Eu que agradeço o convite. Gente, pelo prazer convite. enorme, viu? Que atriz Não, maravilhosa, Rejane. atriz, mãe, comediante maravilhosa, ceramista Ceramista, também e outras é. coisas Fui a mais ceramista, sim. que a gente vai descobrir aqui nesse papo hoje. Ai, né? que delícia. E a gente é fã. É ótimo quando a gente entrevista alguém que a gente é fã. É verdade. Você de falou, né? E Não é é? tão bom a gente receber esse carinho. Olha, eu acho que você tem um tempo de comédia que poucas atrizes têm. Então é delicioso te ver no vídeo. É porque a minha preocupação maior é com a história que eu estou contando, com a situação, né? Então o personagem ele vai surgindo dentro das situações e aí eu acho mais fácil para mim e o timing da comédia que você falou, né? Eu acho que ele vem mais naturalmente. E é interessante do que como isso é nato, né, para alguns artistas, né, que vão mais pro drama ou que vão mais pra comédia. Como é que foi essa descoberta em você, assim? A comédia é o que eu mais gosto de fazer. Então, eu sempre fui a palhaça do grupo, né? Eu sempre fui aquela que imitava os professores, que via as características e aí imitava. Tanto que o meu marido, Ronaldo, é meu amigo de infância. A gente se conhece há mais de 50 anos. Uau. Só que a gente não namorou na adolescência, porque ele era o nerd do grupo. E eu era a palhaça do Ele estava grupo. na sua classe, na sua Não, escola? a gente foi criado no mesmo bairro. Ai, que demais. A gente eram passou a vizinhos. infância e a adolescência brincando na mesma rua, Tipo com um Turma da grupo Mônica enorme. ali. Tipo Turma da Mônica. Que demais. E aí, ele era muito sério, muito estudioso, muito inteligente, né? E eu Ele é era a cientista, palhaça. né? Ele é Cientista. cientista na área de inteligência artificial. Uau. Olha. E eu era a gaiata do grupo. Então não dava. Como é que o pessoal fala agora? Match? Não dava. chipava, não. Não chipava, né? E aí, anos depois, a gente se encontrou. Mas assim, eu sempre fui engraçada. E isso é o. Olha ele ali, ó. Olha lá, paixão. Não, e você- 25 anos de Ronaldo. casado. E Quantos você é anos uma já de atriz, casado? 25. 25, Você uau. fala em chipar, eu lembrei, você é uma atriz que sempre dá liga com os seus colegas. Já te vi com o Marcelo do Vale, com o Mohamed, né? Paulo Rafushi. Betti agora. Exatamente. E sempre com o Paulo Betti na novela, né? Maravilhoso sempre. Eu provoco. Eu acho que é importantíssimo a gente... Porque a química não é só de casal. Química pode ser mãe, filha, casal, sei lá, Dentro do irmãs, núcleo, amigas. né? A química que a gente fala é essa liga que dá entre os personagens. Mas eu sempre provoco na entrega e voltando ao assunto de contar a história, né? O que a gente está contando, que história é essa? Mais do que uma preocupação de ser engraçada, de fazer graça, ou de mostrar o meu potencial, o talento. É a história que eu recebi, é a história que eu vou contar. Bela Eu acho que isso facilita muito. Sim. E quando você começou a carreira de atriz, você já foi pra televisão, já teve oportunidade na TV ou passou pelo teatro? Mas anos de teatro! Olha, eu me formei com 23 anos na escola de teatro e eu fiz sucesso com A Loura na Lua em 2004, com 36 anos. Então essa peça que você está estreando agora, reestreando, É uma remontagem. é uma remontagem É quase que uma comemoração. quase 20 anos atrás. É. Uau! Porque A Loura na Lua foi o divisor de águas na minha carreira. Mas eu já tinha 36 anos. Mas eu fazia muito teatro, porque a minha formação é teatral. E produzia também, fazia eventos. E quando eu não estava ligada à atuação, ou eu estava fazendo uma assistência de cenário, assistência de produção, eu estava sempre ligada ali, sempre E trabalhando. a gente percebe isso porque você tem alguns atores que a gente pensa, não gosto de fazer humor, programa de humor e tal, né? E você não, você faz a novela, você faz o programa de humor com a mesma naturalidade, né? Sim, porque é engraçado. Eu não sei em que momento o artista colocou na cabeça que não é digno fazer um trabalho ou outro, fazer humor ou fazer uma coisa que eles consideram menor. Na França, o ator que faz comédia, e também faz comédia, ele é muito mais valorizado. Porque é mais fácil o comediante ir para o drama. É muito mais fácil. Sim. Tanto que você viu o Chico Anísio, o Lúcio Mauro, vários que faziam Jô. comédia, o Jô, quando faziam drama... o Arrasava. Paulo Gustavo, quando a gente via o filme, quando ele fazia cenas em que a personagem Hermínia humanizava, ficava triste, o público chorava junto.
Parece que tem uma historinha com o Paulo Gustavo, que você foi chamada para a novela No dia, no dia que ele faleceu. Foi. Olha que... Eu lembro que foi difícil, né? Eu estava chorando muito, aí eu desci com a minha cachorrinha, andando na rua, chorando, triste. Aí o Luiz Henrique Rios me ligou. Olha. Eu até achei que ele estava me ligando para me Consolar. Para me consolar. Daí ele falou, como você tá? Eu falei, estou tão triste. Foi uma perda muito difícil, né? E aí ele falou, mas eu tenho um convite para você e vai te deixar feliz. Quer fazer a novela? Eu falei, claro. E antes dele falar o personagem. E arrasou, aí eu pensei, né? oh meu Deus, o Paulo já deixou tudo arrumadinho Olha ali, só. né? E a gente imagina se foi difícil para nós, né? Que não tínhamos contato com ele. E imagina só para vocês, que Porque, eram assim, amigos e a gente já trabalhavam estava juntos. muito mexido com a pandemia, né? Os artistas também não poder trabalhar, não poder. Eu entrei numa crise, eu chamo de crise criativa, porque eu via as pessoas fazendo lives e fazendo piadas e fazendo coisas engraçadas e eu não conseguia. Porque eu falava, gente, a gente precisa da abstração para criar. O artista precisa sair do real, né? Mas a realidade estava tão dura que estava difícil, além do serviço da casa, aprender a cozinhar. Claro. Ficar louca da faxina. Eu ficava lavando tudo 24 horas por A dia. louca do pão, a gente virou louca de um monte de coisa. A louca. E comprando panela. Investindo, né? E vendo programa de nova receita. arte. Vamos dar uma olhada no que a produção separou? A gente tem aqui algumas participações da Alexandra. Roda aí. Gente, eu lembro de tudo, do dia da que filmagem, demais. tudo. Isso aí foi em Niterói. E qual foi o grande legado de Paulo Gustavo na sua vida? Além do óbvio, né? Todas essas obras incríveis, tudo isso que vocês deixaram pra gente juntos. O que ele deixou No pessoalmente? final da na sua peça vida? da Loura na Lua, eu até faço uma homenagem aos grandes comediantes que já partiram. E no final eu coloco a frase dele, rir é um ato de resistência. Eu acho que a capacidade de rir da gente mesmo, né? Porque quando a gente tem, o humorista tem isso, né? Quem faz humor tem isso. É por isso que a gente consegue contar os casos, mesmo os mais trágicos e dramáticos, e as pessoas acham graça, porque a gente tem a capacidade de rir da gente. Então, às vezes eu estou contando uma história minha engraçada, que eu faço graça, mas não é para fazer graça, é porque já está na nossa natureza. O famoso, apesar de tudo, a gente uma ri. viciada em jogo, mas era de um jeito engraçado. Sim. Né? E aí eu acho que é rir da gente. E Paulo era muito generoso, né? Muito. Paulo ajudava muita gente. E tanto que depois que ele se foi, todo mundo viu como ele ajudava os técnicos todos que ficaram na pandemia. A parte técnica de teatro e cinema ficou completamente desamparada, né? Então ele ajudava muita gente. Eu acho que é isso, essa alegria, porque Paulo era essa explosão de alegria, né? A gente, só de vê-lo, tinha vontade de ser amigo. Ele já chegava... Imagina vocês que eram amigos mesmo. Exatamente. Ele chegasse aqui, já chegava já zoando e brincando com todo mundo. Vamos falar da peça um pouquinho? Vamos falar da peça. A Loura na Lua. Isso. Você fez uma adaptação para essa quase 20 anos depois, né? Tiveram algumas coisas que você achou que não cabiam mais para esse momento. É isso? A gente atualizou alguns quadros, porque tinha um quadro que era uma guia de turismo no Rio de Janeiro, que a gente tirou porque já tinha ficado realmente defasado. E aí ia ficar datado, né? E então o humor não pode ficar datado, gente. O humor tem que ter frescor. Isso eu aprendi com o Chico Anísio, que foi meu mestre, né? Tem que ter frescor. Tanto que é ruim a gente repetir a cena várias vezes, porque vai perdendo esse frescor, né? Sim, sim. E a Marli de Bangu, que hoje vende cápsula lunar, tipo um Elon Musk da vida, ela vende terreno na Lua, no final ela se dá mal. E a Marli anterior vendia plano de assistência funeral. Fazia test drive no caixão. E eu achei completamente inoportuno a gente fazer depois de uma pandemia. Isso. Eu prefiro perder a piada. Claro. Porque tem gente que fala, eu perco amigo, não perco pena, não. Eu perco a piada. Como é que é para você essa questão do limite do humor que tanto se discute? Então, na verdade, eu sempre tive isso. Que não é, eu nem considero limite, Leão. Eu acho que é o bom senso. Sabe? É ter empatia. Porque não é engraçado fazer piada homofóbica, gordofóbica, racista, xenofóbica ou capacitista. E hoje, o que acontece hoje é que a gente tem que botar a cabeça para funcionar e tirar graça de uma... Gente, o Paulo Gustavo conseguia isso com a personagem. Né? A personagem, a Hermínia podia tudo. A Julinha que eu fiz era errada,
toda errada, jogava, mas a novela na época podia jogar, né? Porque isso é importante falar, porque as pessoas, às vezes no Twitter falavam, é um assunto sério, o vício do jogo. Mas na época, o cassino era liberado, né? Isso. Mas o que acontece hoje é que não é que a gente precisa, a gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente tem que parar um minuto, pensar, contar até 10 e falar assim, o que eu vou dizer é importante, é necessário, é realmente relevante, é engraçado? É engraçado para os outros ou só vai ser engraçado para mim? E ao contrário do que muita gente fala, ou para uma minoria. não é para deixar um mundo mais chato e sim um mundo mais humano, né, Alexandra? Sim, eu até criei uma personagem que é a náufraga para Loura na Lua. Ela vem de um cruzeiro toda carregada no lixo que ela mesma ajudou a jogar no oceano, que é uma causa que me preocupa muito, a questão do lixo no oceano, a quantidade de plástico que a gente Ilhas consome. flutuantes de Do jeito lixo, que né? você está falando, o texto é seu, da peça. Não, eu improvisei as personagens, eu criei todas as personagens, aí eu improvisei e a Ana Paula Botelho e o Marcelo Morato escreveram. Ah, tá. Eu improvisava para o Luiz Antônio, que é o diretor, e aí a gente, na época, filmava com aquela câmerazinha. Porque essa é uma grande questão que tem hoje no Brasil, né? De que às vezes o ator é maravilhoso, mas o texto é ruim, né? Porque não tem gente que escreva para o artista, às vezes. Mas eu improvisei as personagens, eu criei e eles escreveram em cima. Eu não escrevo, eu crio, mas não escrevo. Sei, eu criei até a situação. Sei. E a náufraga é um assunto relevante, nem é tão cômico, mas é importante dizer. E eu não estou fazendo uma crítica, apontando o dedo, fazendo piada com X ou Y. Eu estou colocando uma situação. Convidando a refletir, personagem né? dentro da situação. E dá pra fazer, gente. Claro. Dá pra fazer. E nada melhor do que fazer isso com a comédia. Porque a comédia traz a leveza, mas ao mesmo tempo causa reflexão. Por que a gente hoje, não é que tem um limite, é que hoje o público, ele quer se ver representado. Ele quer se ver, ele quer se identificar com aquilo. Então, ele não quer ser apontado num espetáculo, eu mexendo com uma pessoa que tenha um portador de deficiência ou qualquer outra questão. Ele quer se ver representado, ele quer olhar e falar assim, pô, legal, eu sinto isso. Eu sou assim. Eu vi na sua relação de novelas que você fez muitas novelas, Eu né? sabia, gente. Vocês sabem mais que eu. Manda um zap pra mim com o meu currículo. Não tem ideia, sério. Agora, 8. Cheias de Charme foi um marco na sua carreira? Foi. Cheias de Charme foi também um divisor de águas ali, na dramaturgia. Pois é. Porque foi uma vilã e ligada ao núcleo da protagonista. Mas também tinha comédia. Tinha comédia. Eu amei. E a novela também foi um fenômeno, né? Maravilhoso. Maravilhosa. Agora, falando em tempo de comédia, também tem homenagem dentro do espetáculo agora, né? Tem. A grandes mulheres da comédia brasileira também, né, Alexandra? Tem Nair Belo, Hebe Camargo, Márcia Cabrita, Que Maravilha, agora Cláudia Gimenez, A Hebe, Marília né, Pera, Hebe também, porque a Hebe era uma comediante, Era. nada, né? Ela era. Então a gente fez uma homenagem no final, aí no finalzinho tem a frase do Paulo e uma foto da Hermínia. Bora todo mundo pro teatro, gente? Nossa, Esse monólogo que delícia. imperdível. Só pra umas você. 2 semanas, hein? E aqui então. pertinho, no Frei Caneca, né? Pertinho. Tem que correr para garantir seu ingresso, gente. Porque, ó, limitadíssimo agora a temporada até 25 de setembro, né? Então, mais 2 semanas mesmo no Teatro Opus Frei Caneca, Uma Loira na Lua, com essa maravilhosa que a gente amou bater esse papo. Para você saber mais, você pode seguir nas redes sociais também, o perfil da Alexandra, @AlexandraRichterOficial, Alexandra Richter Oficial. E, como eu falei, a temporada até 25 de setembro, sextas e sábados até as 20 horas, domingos às 19 horas, né? E aí, Rua Frei Caneca, como o Leãozinho já falou, 569 na Consolação. Minha linda, obrigada. Que delícia te conhecer. Olha lá, acabou. não, Tá gente. subindo tudo já. Beijo. Como assim? Vou ter que voltar aqui.